Então hoje a gente fala sobre o inglês australiano e o inglês irlandês. Com esses dois eu tenho menos experiência. Com o britânico e o americano, assim, 100%. Eu consigo falar para você com bastante confiança sobre do que eles se tratam, porque eu consumo os dois com muita frequência. O australiano e o irlandês um pouco menos. Então eu vou falar para vocês algumas características gerais que eu consegui pegar desses sotaques e vou direcionar vocês para alguns conteúdos que podem ajudar você a entender esses sotaques um pouquinho melhor. Primeiro, eu quero falar do sotaque irlandês. É um sotaque que eu acho muito difícil, não de entender, mas de falar. É um sotaque muito gostoso de entender mesmo. Ele é uma misturazinha, mais ou menos, do inglês americano com o inglês britânico. De forma que os irlandeses, eles enrolam o R igual aos americanos. Eu acho que os irlandeses, inclusive, são a razão original pelas quais os americanos enrolam o R. Porque o povo da Irlanda, eles popularam os Estados Unidos muito. A maioria dos imigrantes que foram para os Estados Unidos na época da colonização vieram da Irlanda. Então acho que por isso que eles enrolam o R. Então, da mesma forma que um americano fala car, o britânico também vai falar... o britânico fala car e o irlandês ele volta e fala car. Ele volta a enrolar o R. Então, car pro americano, car para o britânico, car para o irlandês. Então, o R não é o problema, mas você deve ter reparado em outro problema, né? Que é a vogal. E a vogal é a melhor parte do inglês irlandês. É a parte mais difícil, na minha opinião, e a mais interessante de longe. Porque o americano, quando ele vai trabalhar com a letra A, por exemplo, quando ele fala as vogais dele, eu tenho a impressão que o americano ele abre mais a boca. Então ele fala car, com uma boca aberta, sabe? Car. Quando o britânico vai falar, ele faz aquele negócio que a gente já conversou, que é a batata na boca, né? Caw. Ele fala como se ele tivesse uma batata na boca. Caw. Enquanto o irlandês, quando ele vai trazer as vogais dele, parece que ele fala com a boca meio de lado, assim, tá ligado? Então ele fala meio tipo, car. E o irlandês, ele tem uma sonoridade muito diferente do britânico e do americano. Então, parece que eles colocam uma musiquinha extra quando eles falam. Outra palavra para dar de exemplo para você. Vamos olhar para essa daqui, que eu usei de exemplo nos outros dois vídeos também. Ó, doctor, para o inglês americano, doctor. Depois a gente traz um doctor para o inglês britânico, doctor. E para o irlandês ele fala doctor, doctor. Você percebe essa musicalidade extra que tem doctor? I need to go to... ele traz um T parecido com o americano. I need to go to the doctor. Então ele traz uma musicalidade completamente diferente. Deixa eu te dar uma frase um pouquinho maior para você ter uma noção do que eu tô falando. Olha essa frase aqui. I come from Ireland. Então, essa seria a pronúncia americana. I come from Ireland. Se eu tivesse que pronunciar como um britânico, eu falaria I come from Ireland. I come from Ireland. Lembra que o britânico ele não pronuncia o R. E o irlandês ele pronunciaria I come from Ireland. Então ele traz o negócio daqui, sabe? É bem diferente. I come from Ireland. Então ao invés de falar Ireland, ele fala Ireland. I come from Ireland. Então ele traz essa musicalidade com extra, assim. E a letra I dele, por exemplo, vira quase como um E nosso. Os americanos, eles falam Ireland. Os irlandeses, eles falam Ireland. Então é bem diferente. Car também, ao invés de falar car, eles falam car. O I e a letra I, né? O I e o A, né? O I e o A, né? O I e o A, eles têm esse som muito parecido no irlandês. Car, Ireland. Então é bem diferente. Se você quiser ter um pouquinho de experiência com o inglês irlandês, eu recomendo que você dê uma olhadinha no Peaky Blinders. Na primeira temporada do Peaky Blinders, o vilão, ele tem um sotaque irlandês. Então, por exemplo, o nome de uma das personagens lá do Peaky Blinders, ele fala... o nome dela é Grace, né? E ao invés de pronunciar Grace, ele pronuncia Grace, Grace. Então o A dele não tem o A do americano, ele fala Grace, good to see you, Grace, sabe? Bem diferente assim. E também na primeira temporada do Peaky Blinders tem
dois irlandeses, né, que vão lá no pub do Thomas Shelby e eles falam um pouquinho lá o sotaque irlandês. Tem um cara até que canta lá, então fala Father. É bem diferente. IRA, o nome da organização lá, o Irish Republican Army. Então, inclusive essa é uma boa também, ó. O nome daquela organização irlandesa, Irish Republican Army. O irlandês vai falar Irish Republican Army. The Irish Republican Army. Então é bem diferente. Eu acho muito bacana. Eu ainda tô tentando desvendar um pouquinho o irlandês. Mas beleza, agora vamos falar do sotaque australiano. Esse é muito legal, porque o australiano, ele tem uma cara de interior, sabe? Quando eles falam. É muito bacana. Eu quero começar a falar do sotaque australiano com uma piada. Vamos ver se você vai conseguir entender. Primeiro eu preciso te dar um contexto, tá? Ao invés de falar palavras como say, por exemplo, essa palavra aqui, say. Então, say. A gente transforma o A, né, num A, say. O australiano, ele fala sai. Sai. Então, por exemplo, I need to say that. O australiano vai falar I need to say that. I need to say that. Então ele fala esse I bem aberto. Então ao invés de falar today, ele fala today. Today is a beautiful day. Right? É assim que o australiano vai falar, ao invés de falar today is a beautiful day. Então olha só essa piada. Um soldado australiano foi servir junto com um esquadrão do exército americano. E chegando lá, tinha um general americano muito, muito bravo. Ele olhou para o australiano e falou o seguinte: Did you come here to die? E o australiano falou: No, sir, I came here yesterday. Desculpa, é uma piada para exemplificar o inglês australiano. Porque quando o australiano entende yesterday, é assim que ele pronuncia, né? Então, quando o americano fala to die, o australiano entende today, né? O to die deles, entendeu? Então é assim que eles pronunciam. Outra característica muito forte do inglês americano é que do inglês australiano, é que eles também não gostam muito do R, igual os britânicos. Então eles vão falar car também, um pouquinho mais aberto do que os britânicos. Eles tiram esse R, mas eles não têm a batata na boca, igual os britânicos têm, entendeu? Então, that's my car, that's my car. É assim que o australiano vai falar. Enquanto um britânico seria that's my car, that's my car. Por causa da batata na boca, né? Que a gente conversou no nosso último vídeo. E o australiano também faz outra coisa muito parecida com o britânico, que é a questão da letra I. Eles transformam muito I em oi também. Então, ao invés de falar I like that, eles vão falar I like that, I like that, sabe? Então é uma coisa que acontece muito também. O I, eles fazem o I de coisas diferentes. Então, por exemplo, that's me wife. O australiano falaria assim, that's me wife right there, ao invés de falar that's my wife right there. Então, that's me wife right there, é muito diferente. Se vocês quiserem pegar um pouquinho de exemplos do sotaque australiano, eu recomendo duas coisas para você. Primeiro, tem vários atores que são da Austrália, e provavelmente você nem sabia. Tipo o Hugh Jackman. O Hugh Jackman é o autor que faz o Wolverine. Ele tem sotaque australiano. Então, se você for procurar entrevistas com o Hugh Jackman, você vai ouvir ele falando o sotaque australiano dele. O dele não é tão pesado assim, porque ele já tá em Hollywood faz tempo. O Chris Hemsworth, o cara que faz o Thor, ele também é australiano. A Margot Robbie também é australiana. Se eu não me engano, a Nicole Kidman também é australiana. E tem um canal aqui no YouTube que chama Cracker Milk. Esse canal, Cracker Milk, ele é um canal de comédia. É umas sketches, assim, completamente sem sentido, mas eu acabo achando engraçado, que todos eles são australianos, assim, 100%. Então, se vocês forem assistir esses vídeos curtinhos, assim, vocês vão ouvir muito esse sotaque australiano mais pesado, de oi, de my. Uma coisa que eles fazem muito na Austrália é, ao invés de falar a palavra friend, hey friend, how's it going? Eles falam muito a palavra mate, que significa friend, também é a mesma coisa, só que eles usam my. E na hora de falar, eles não falam mate. Nos Estados Unidos, eles falam mate. Hey, mate. Mas na Austrália, my. Hi, my. How's it going? Então é bem diferente. How, my?
Então, cara, o australiano é muito bacana, é muito legal mesmo. Assista a entrevista com aqueles atores que eu falei, assiste esse canal Cracker Milk pra você pegar um pouquinho mais do sotaque australiano, que é totalmente diferente. E já que você assistiu todos esses vídeos sobre esses sotaques diferentes, eu quero te dar um bônus de uma característica forte do inglês canadense. No inglês canadense é muito parecido com o inglês americano padrão, mas tem uma diferença crucial, uma só, que é o som de ao. Lembra que os americanos gostam de falar house, and down, and about, e palavras assim? Acontece que os canadenses, eles não pronunciam house, eles pronunciam house. Juro pra você, ele não transforma o OU num AU, eles falam O, então house, down, about. Essa é uma característica muito forte do inglês canadense. E dependendo do quão canadense pesado for a pessoa, mais fechado fica esse som. Então essa palavra aqui, tipo house, pode virar house, ou se o cara for muito pesado, tipo hose, bem fechado mesmo. Hose, down, about. Se você quiser ouvir um canadense falando e prestar atenção nesses sons, ouve o Jordan Peterson. Ele é um psicólogo canadense, ele posta muito vídeo no YouTube, nas redes sociais, ele é muito presente, e qualquer discurso que ele for fazer, qualquer palestra que ele for dar, presta atenção principalmente na palavra about, que ele usa bastante, e vocês vão poder ouvir ele falando about. When we talk about that, então é igual um americano, só que about ao invés de about. É uma característica forte do inglês canadense. Mas isso aí, então 3 em 1 dessa vez, inglês irlandês, australiano e canadense pra você. Então, assim, quando a gente vai aprender inglês, se um dia na tua aula de inglês você vai lá e pronuncia house, e o seu professor te corrige house, agora você já está preparado. Não, professor, mas aqui no Canadá eles pronunciam house. Esse é o meu sotaque. Então você já vai estar preparado para isso. Se você for lá olhar a palavra e pronunciar man ao invés de man, e seu professor quiser te corrigir, você fala, não, professor, aqui meu inglês é britânico. Eu pronuncio man, eu pronuncio accent, eu pronuncio car. É inglês britânico, professor. Então, quando a gente fala de pronúncia, dificilmente tem uma pronúncia errada. Tem algumas pronúncias tipo sorry. Sabe, se você fala sorry, ao invés de falar sorry, você fala sorry. Tecnicamente não tá errado, cara, porque na Nigéria eles falam assim, na África do Sul eles falam assim, na Índia eles falam assim. Todos os países que têm inglês como língua oficial. Então, existe quase qualquer tipo de pronúncia que você for falar. O mais importante na hora que a gente vai falar inglês não é você pronunciar exatamente igual um nativo de determinada região, a não ser que você queira isso. O mais importante é você passar a sua mensagem. Qual sotaque que você vai usar fica em segundo plano. Mas eu gosto muito de prestar atenção nos sotaques, porque aqui no Brasil eu tenho sotaque paulista, obviamente, eu sou de São Paulo, eu falo porta, eu falo torta, eu falo escolher, falo essas coisas assim. Tem alguns sotaques aqui no Brasil que eu acho muito bonitos. Então, por exemplo, o sotaque de Minas Gerais eu acho muito bonito, o sotaque do Sul eu acho muito bonito. Se chega uma menina falando leite quente perto de mim, nossa, o coração já bate mais rápido. Mas aqui, é muito esquisito aqui no Brasil, tipo, se eu, morando aqui em São Paulo, quiser imitar o sotaque do Sul, tá ligado? É esquisito. Mas em inglês, a gente tem essa possibilidade, porque como o inglês é nossa segunda língua, a gente pode adaptar o sotaque de onde a gente quiser. Então, se você quiser falar o inglês com sotaque britânico, você pode. Se você quiser falar inglês com sotaque americano, você pode. E ninguém vai achar esquisito, porque todo mundo que aprende inglês, aprende de um lugar diferente, aprende assistindo alguma coisa diferente, escutando alguma coisa diferente. Então, assim, eu falo o meu inglês americano porque eu acho muito gostoso de falar. Eu ouço muita música country americana, sabe? Eu ouço muito Alan Jackson, então eu gosto de falar I'm here today. Eu gosto de falar Are you doing there, fella? Eu gosto de falar, tipo, bem country mesmo. Porque eu acho bacana, sabe? Are you sure you're gonna do that, boy? Eu gosto de falar assim. Se você gosta de usar o britânico, você pode também. Sempre que eu assisto... Algumas semanas atrás eu estava assistindo Peaky Blinders, né? Decidi pegar para assistir a série toda em recomendação de um aluno. Cara, eu saí falando Peaky Blinders, sabe? 100%.
Então eu tava me pegando pensando em inglês e falando igual o Thomas Shelby, sabe? De repente um carro vira ali quando eu tô indo pro parque, um carro vira assim da seta e fala "That fucking guy one more time. Why do you have an error? Why do you have a signal in your car?" Sabe? Acontece. Quando a gente aprende uma língua como segunda língua, é muito comum a gente absorver sotaque quando a gente fica em contato com esse sotaque muito tempo. Quando eu assistia a série Vikings, quando eu era mais novo, acabava pegando sotaque viking também por 1 ou 2 horas depois de assistir. Então isso é muito legal, você pode escolher o sotaque que você acha mais bonito que você quer. Eu falo americano porque eu acho bonito, acho legal de falar, eu acho que o R enrolado é mais fácil pra mim porque eu sou de São Paulo, então eu falo I like to be here. Eu gosto de falar "There's something I need to tell you". Mas se você é do Nordeste, se você é do Sul, é de Minas, é de Brasília, e você fala porta ao invés de porta, vai de inglês britânico, sabe? Aí você pode falar door, você pode falar car and water. Então você não é obrigado a enrolar o R igual os paristas falam se isso é difícil pra você. Você pode, o inglês te dá essa liberdade. Então... espero que você tenha gostado dessa série de 3 vídeos falando de sotaque de inglês. Se você gostou, no futuro eu trago mais. Quando eu aprender melhor o sotaque irlandês, eu trago mais pra você. Até a próxima.